Você já parou para pensar em como o jeito que a gente consome informação mudou com a internet? Antes da internet até o início da sua comercialização, estávamos acostumados a receber informação passivamente e de forma unidirecional das camadas de mídias tradicionais. Não sei se você que está vendo esse vídeo pegou esse tempo, mas eu peguei e com certeza seus pais também. A informação chegava para a gente pela televisão, pelos jornais impressos e pelo rádio. Aí inventaram a internet e hoje a gente só se informa pelas redes sociais. Calma, também não foi assim que aconteceu. Eu sou Priscila Silva, do Itaes Rio, e junto com o Redson, eu vou te explicar como a gente chegou até aqui e como funciona a tal da economia da atenção. A mudança desse paradigma não aconteceu abruptamente com a criação da internet. Como você viu lá no módulo 1, até o início dos anos 90, a internet era utilizada apenas por universidades, institutos de pesquisa e pelo governo norte-americano. A rede era usada para a troca de informações entre instituições e não de pessoas. A partir do ano de 1995, o acesso à internet se amplificou com o surgimento dos primeiros provedores de acesso privado. E aí, a internet começou a ser liberada para os indivíduos e as empresas em geral. Mas, nesse comecinho, os equipamentos e a conexão eram muito caros, e a própria velocidade de carregamento das páginas era muito lenta. Tudo isso desestimulava o uso em massa e restringia a possibilidade de se inserir conteúdos visualmente criativos e atrativos na web. Essa era a primeira fase da web, em que basicamente houve a migração da mídia tradicional para um novo veículo de informação. Mas o processo de editoração e o consumo passivo das informações por parte dos usuários continuavam basicamente os mesmos. A virada de chave está na chegada da fase que Tim O'Reilly denominou como Web 2.0, em que os usuários passaram a ser prosumers. Essa palavra é a junção em inglês de dois termos, produtor e consumidor. De quê? De informações. Os usuários da internet deixaram de ser apenas consumidores e passaram a produzir informações e conteúdos também. Mais recentemente, a fase atual da internet vem sendo chamada de Web 3.0, pois propicia que a interação de usuários aconteça em tempo real. São comuns ambientes virtuais, jogos interativos, além de possibilidades de mobilidade, por exemplo, como um usuário postando conteúdo em qualquer lugar por meio de um celular. A partir de 2002, começaram a surgir diversas redes sociais, aproximando a internet ao formato que conhecemos hoje, um grande espaço colaborativo. O fluxo informacional, que era de um para todos, agora é de todos para todos. Bom, e é aqui que a gente está hoje, com todo mundo produzindo conteúdos e informações na internet o tempo todo. Nosso mundo está cada vez mais saturado de estímulos sensoriais e informacionais. Do ponto de vista das empresas que atuam na internet, a captura, a mobilização e o direcionamento da atenção viraram requisitos fundamentais para o sucesso de novos modelos de negócio. A lógica é, quanto mais cliques, maior o retorno financeiro. E nós, enquanto usuários, não estamos acostumados para parar para pensar nisso, né? Então, o modelo de negócio das plataformas e serviços digitais e coleta constante de dados, o armazenamento, monitoramento e análise desses dados constituem os fundamentos dessa nova lógica de acumulação chamada capitalismo de vigilância. É o termo usado pela professora Shoshana Zuboff. Essa lógica funciona assim: quanto mais tempo os usuários passam engajados, maior será a produção, a coleta e armazenamento dos dados. E assim, maior precisão terá os mecanismos algorítmicos, o que, por sua vez, vai aumentar o valor das receitas de serviço. Ou seja, na economia digital, o valor dos dados está intrinsecamente ligado ao valor da atenção. E qual é o problema dessa lógica? Bom, quanto mais informações sobre nós, maior é o poder de convencimento que as empresas de tecnologia têm sobre a gente. A dinâmica é tão persuasiva que nos prende em verdadeiras bolhas de desinformação, anúncios e disputas por espaços democráticos. Como a Priscila falou antes, a gente está inserido em um modelo econômico muito baseado em dados. E por isso as empresas de tecnologia desenvolveram e continuam aprimorando técnicas para conseguirem capitalizar em cima desses dados, como é o caso dos algoritmos, por exemplo. De forma bem simplificada, um algoritmo é um conjunto de regras seguidas em uma operação e o objetivo dele é resolver algum problema. Quem é você? Eu sou Alfredo, seu algoritmo.
A pessoa responsável por enviar para você anúncios de vela aromatizada no Instagram. Muito prazer. Por exemplo, quando você faz uma busca no Google, seu problema é encontrar uma informação que pode estar disponível de forma descentralizada em vários lugares na rede. Então, você digita algumas palavras-chave e o algoritmo vai fazer uma busca dentre as opções possíveis, vai ordenar de acordo com o que ele identificou, que pode ser interessante para resolver o seu problema, e vai elencar, vai te recomendar uma série de sites, de endereços que correspondem ao que ele acredita que é a solução. Mas os algoritmos não servem só para encontrar, ordenar e processar essas grandes quantidades de dados. Na verdade, eles também podem dar aos computadores uma habilidade de aprender com esses dados para tomar decisões futuras e prever possibilidades. É o que a gente chama de machine learning, ou aprendizado de máquina. E é assim que uma rede social, na verdade, consegue responder perguntas como quais posts dentre os milhares feitos naquele dia vão manter as pessoas mais engajadas ali na rede, ou então qual publicação vai aparecer primeiro no seu feed. E como a máquina tem uma capacidade de processamento muito maior do que a de um ser humano, ela pode testar um número muito grande de cenários possíveis até conseguir escolher ali melhor o que se ajusta ao perfil de cada usuário. Então, por exemplo, no momento que você curte um vídeo de uma receita de bolo de chocolate no Facebook, o algoritmo ali da plataforma é avisado que aquele conteúdo pode ser interessante para você. E atenção pro pode, porque por mais que pareça muito simples, na verdade o funcionamento do algoritmo é muito complexo. Justamente porque o computador consegue analisar e processar uma quantidade muito grande de informações em um curto período de tempo. No caso do Facebook, por exemplo, o algoritmo da rede contém mais de 100 mil variáveis. São com essas informações que ele tenta prever o próximo vídeo que você vai querer assistir. E uma vez que o algoritmo te recomenda um segundo vídeo de receita, ele só precisa da sua resposta para saber se acertou ou não e aprender mais uma vez. Então, se você simplesmente pula o vídeo para o próximo sugerido, o algoritmo também está aprendendo com isso. Quanto mais dados o algoritmo recebe, processa, mais sofisticado ele fica e mais preciso na entrega ele também é. Dessa forma, o algoritmo ele consegue meio que hackear ou então persuadir o comportamento dos usuários com o conteúdo que está ali na rede, fazer com que a gente continue ali engajado, por um tempão. E além das interações, ao criar uma conta ou logar em uma rede social, você também já está compartilhando suas informações com as empresas de tecnologia, que podem utilizar esses dados para mudar a sua experiência na plataforma. E você já sabe do que eu estou falando, né? Sim, são os termos de uso e a política de dados. São aqueles textos enormes, em letras miúdas, que praticamente ninguém lê. Então é lá que as plataformas, na verdade, descrevem como cada uma delas vai lidar com as suas informações. Mas eu tenho que dar o braço a torcer. Hoje em dia, a gente consegue perceber um movimento muito maior de conscientização das pessoas em relação ao uso de seus dados, principalmente depois das consequências que começaram a vir mais à tona depois do escândalo da empresa Cambridge Analytica. Lembra? Aquele que mostrou como os dados de usuário de Facebook foram usados na segmentação de público nos anúncios da campanha eleitoral do Donald Trump à presidência dos Estados Unidos lá em 2016. E depois disso, os usuários e até mesmo os governos começaram a ficar mais atentos para o modo como os nossos dados são utilizados pelas plataformas digitais. Mas mesmo com essa coleta massiva de dados, não é só com dados que a rede consegue modelar nossos comportamentos. Você já ouviu falar em FOMO? Esse termo é uma sigla em inglês para a frase Fear of Missing Out, que traduzindo livremente seria algo como medo de cair fora. Ou seja, a pessoa com FOMO é aquela que tem medo de estar perdendo alguma coisa importante. Sabe quando tá todo mundo se reunindo com os amigos, assistindo uma série, indo no restaurante, fazendo uma viagem incrível, e aí você olha para a tela do seu celular e fica com aquele sentimento, né, de que tá com a sua vida não tão legal assim. Pois é, isso é o FOMO. O termo está diretamente relacionado ao universo da internet e das redes sociais. E ele trouxe para as pessoas um senso de urgência, de estar sempre participando dessas coisas, das questões sociais. E isso traz várias questões psicológicas, desenvolvimento de ansiedade. Bom, e mesmo que você não tenha visto o Dilema das Redes na Netflix, provavelmente você foi atingido com uma discussão sobre esse tema. O documentário mostra os impactos das redes sociais e como elas foram desenhadas para nos viciar. Uma das grandes críticas desse documentário, porém, foi a falta de proposições para mudar esse cenário assustador. O documentário fala como se a melhor solução fosse sair das redes, mas, sendo bem sincera, essa proposta é simplista e elitista. Ignora tudo que foi conquistado pelas redes sociais e as pessoas de baixa renda, cujo acesso à internet se dá basicamente pelo acesso às redes sociais. A primeira forma de não ser engolido pelas redes sociais é não
depender só dela. Usar fontes confiáveis para checar a informação que vem dali é essencial. A segunda dica é um ponto positivo para o documentário. Desative pelo menos as notificações. Isso vai trazer um momento, de não ser impulsionado pelas mídias sociais. Também é importante prestar atenção nas suas interações. Afinal, quanto mais você curte, segue, compartilha posts sobre um assunto, mais vão aparecer recomendações na sua timeline e mais você será impulsionado e terá o seu consumo influenciado e deturpando, então, a sua noção de normalidade. Outra proteção interessante é evitar clicar em anúncios nas redes. Viu um produto que gostou? Então, abre uma nova aba e pesquise diretamente no site da loja. Assim, você evita a coleta de dados adicionais. E para proteger seus dados de uma melhor forma, saiba que você pode solicitar às empresas informações sobre quais dados pessoais essas empresas coletam sobre você. Além disso, instalar um VPN também pode ser uma boa ideia. A rede virtual privada protege a identidade e os dados dos usuários. E usar uma janela anônima é uma proteção extra no navegador. Outra dica é evitar associar contas. Usar o mesmo perfil para acessar serviços te deixa ainda mais exposto. E caso sua conta seja invadida, aí gera um efeito dominó. Para quem tem filhos, vale então usar um perfil específico em modo infantil. Várias redes sociais habilitam essa função. E vale também lembrar que para dados de crianças e adolescentes, as regras de coleta é um pouco diferente. E aí a gente precisa de um consentimento específico dos pais para a maioria das situações. E, por fim, fica a dica para se informar constantemente sobre os algoritmos. Ninguém sabe direito como eles funcionam, mas esse objetivo já é conhecido: fazer a gente passar mais tempo nas redes sociais. Assim, não devemos esquecer que qualquer atitude na rede gera um rastro, um sinal. Os algoritmos nada mais são do que mecanismos de decisão automatizados. A regulamentação busca cada vez mais garantir a transparência das plataformas, mas não tem uma resposta simples. A peça-chave, então, é gerenciarmos os dados na rede. Bora colocar em prática?